Oi pessoal, então na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente fez na aula passada, que no final das contas é a demonstração matemática da integral de difração de Fresnel-Kirchhoff, tá bom? Então, estou chamando aqui de parte 2, aula 24. Bom pessoal, então no final da aula passada, na verdade nós mostramos para você lá como é que ficava aqui o tal do teorema integral de Kirchhoff, que então era essa última expressão, né? Aqui, que o campo no ponto P, então, era dado por essa integral numa superfície A que envolve P dessa função toda aqui, tá bom? E elevado a IKR sobre R, grade N de U, menos U, grade N, grade normal, né? E de elevado a IKR sobre R dA, tá bom? Então, qual que é a ideia agora para a gente complementar o que a gente vinha fazendo? Então, a ideia é usar esse teorema integral de Kirchhoff, que vem da segunda identidade de Green, como a gente viu na aula passada, para o caso da difração da luz, tá bom? Então, vamos seguir usando esse teorema agora e tentar demonstrar, aplicar isso, né, ao caso da difração, e tentar mostrar, então, o que eu estou chamando aqui da fórmula de Fresnel-Kirchhoff, que também é conhecida por integral de difração de Fresnel-Kirchhoff. Bom, então vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem aqui uma fonte de luz F, tá bom? Que vai estar separada do ponto de interesse, que eu estou chamando aqui de ponto recebedor de luz, tá bom? Por uma abertura aqui que tem um formato qualquer. Então, estou imaginando aqui como se fosse uma fenda que tem um formato arbitrário qualquer, tá bom? Então, o que a gente quer determinar no final das contas é qual que é o campo óptico que chega em P vindo de F, passando por essa abertura arbitrária que eu estou colocando aqui nessa posição. Então, como a gente já sabe, né, para saber o campo aqui, então a gente na verdade vai querer calcular uma função que o campo nesse ponto P, que eu estou chamando de U de P, vai estar ligado, né, à integral de uma certa função, né, que é essa função do meu campo que vem de F na área de uma superfície que envolve P. Bom, então a gente vai escolher uma superfície A, que eu estou representando aqui por essa bola, tá bom? Por essa coisa, essa superfície esquisita aqui. Só que então ela tem que englobar P, como a gente sabe, para poder usar a segunda identidade de Green, ou melhor ainda, né, para poder usar o teorema integral de Kirchhoff. E é claro que ela também tem que englobar a área da minha abertura, no caso a área da minha fenda. Então a superfície ela envolve o meu ponto P e ela tem que englobar a minha área da minha superfície, da minha abertura. Chamando aqui então de F1 a distância da minha R1, a distância da minha fonte F até a minha abertura, e de R2 do meu ponto de interesse, do meu ponto P até a abertura, a fenda que a gente tem interesse. Bom, agora aqui a gente vai ter que fazer duas considerações simplificadoras para poder resolver o problema matematicamente falando. A primeira é que o U e o gradiente de U, que aparecem, né, lá na integral de Kirchhoff, né, esse U que aparece aqui, ó, e o gradiente de U, né, que aparece, então o U que aparece aqui e o gradiente de U que aparecem ali, eles só contribuem significativamente para aquela integral na área, na região da fenda. Para aquela integral toda, só vai ter uma contribuição significativa na região da fenda, certo? Então, se eu tiver aqui se eu dividir aquela minha área lá numa área Azinha, que é a área da fenda, e de uma área S', que é a área dessa superfície que envolve o ponto P, então a minha superfície total seria S' mais A. Então é como se eu estou dizendo aqui o seguinte, que a minha integral em S', ela é desprezível. Então toda aquela minha integral, eu só preciso fazer, na verdade, na área da fenda, tá bom? O argumento que vocês podem imaginar aqui físico, né, é que como a gente está trabalhando aqui com ondas esféricas, né, ela cai com 1 sobre R. Então aqui, à medida que você se afasta muito da fenda, né, a integral vai ficando cada vez, aquela contribuição, né, o R vai ficando cada vez maior, a contribuição desses campos aqui elas vão ficando cada vez menores, de forma que, para todos os casos aqui, só a integral nessa superfície próxima da minha fenda, ou melhor ainda, em cima da minha fenda, da minha abertura, é que precisa ser considerada para fazer a conta. Então não preciso fazer uma superfície maior do que isso.
Outra coisa é que os valores de U e do gradiente na U, do gradiente de U, né, na região da abertura são os mesmos que eles seriam se não tivesse abertura, tá bom? Então a gente está imaginando que você está gerando, está vindo luz aqui, tá bom? E que essa abertura não afeta esses campos U, né, e o gradiente do meu campo U nessa região da fenda, ou seja, a fenda está lá ou não, esses campos vão ter a mesma coisa. Bom, vocês podem nesse momento ficar meio nervosos com essa simplificação e falar assim, nossa, mas será que essas simplificações elas são verdadeiras, dá para usar sempre, assim por diante? Bom, a verdade dos fatos é o seguinte, você pode até discutir se quando e se essas duas simplificações que se faz, se elas são boas, tá bom? Se elas são válidas ou, puxa vida, não sei o quê. Mas, no final das contas, é o seguinte, o resultado final, ele concorda muito bem com os resultados experimentais. Então, o resultado da integral de fração concorda muito bem com os resultados experimentais. Portanto, isso valida essas simplificações que facilitam muito a minha análise matemática. Bom, muito bem. Então, a gente vai dizer o seguinte agora. Vamos dizer que a onda que está saindo lá do meu ponto F, né, da onde eu tenho a minha fonte, também então é uma onda esférica, tá bom? Então isso é uma consideração que a gente já está sempre fazendo aqui, né? Então a gente já está considerando que sempre as minhas ondas são esféricas e monocromáticas, só tem um comprimento de onda. Então vou falar com o meu U de R1, né? Onde R1, então lembrando, é a distância da minha fonte F até a minha abertura, é U0, é sobre R1 elevado a I KR1 menos ωt. Tá bom? Então, o teorema integral, agora, a gente vai pegar esse U, vou voltar lá no teorema integral, tá bom? Vou pegar esse U, que agora é uma função esférica, calcular o gradiente de U, então jogar essa função esférica aqui, para calcular o gradiente de U e para calcular o U, tá bom? Então, vou só substituir isso aqui no teorema integral. Então, é isso que a gente faz. Então, substituo aqui, esse E elevado a menos ωt sai aqui em evidência. E para manter a notação com o livro do Zílio, eu vou chamar esse E elevado a IKR, né, onde R era a distância do ponto P até a abertura, né, que eu vinha chamando quando eu deduzi o teorema integral. Eu vou chamar de R2, que é a notação que o livro do Zílio usa. Tá bom? Então, vai dar isso daqui, elevado a IKR2 sobre R2 gradiente de U, onde U então é essa função aqui, o E elevado a ωt já está para fora, pode sair para fora, né, porque não depende de R. Aqui a gente tem o próprio U, né, que é esse E elevado a IKR1 sobre R1, lembrando de novo que o zero já está lá para fora, o E elevado a ωt já está lá para fora. E aqui então você tem então, o gradiente N do E elevado a IKR2 sobre R2 dA, tá bom? E integrado aonde? Na área A da minha abertura, da minha fenda, tá bom? Então só tem que integrar na minha fenda, segundo as considerações que a gente acabou de fazer. Bom, aí basta agora então a gente calcular esse gradiente do E elevado a IKR2 sobre R2 e gradiente do E elevado a IKR1 sobre R1, tá bom? Que é o que está faltando aqui para calcular. Calcular essa parte, esse termo, e calcular esse termo. O resto já está calculado, é só integrar. Bom, muito bem. Lembrando, né, que esse gradiente N, na verdade, é o gradiente na direção normal. Então, você tem que fazer, então vai ter que fazer uma projeção aqui. Então, tem um cosseno, né, do vetor normal com o ângulo R2, né, para fazer esse gradiente normal, del R2 da função E elevado a IKR2 sobre R2, tá bom? Então, isso aqui você faz uma regrinha da cadeia aqui, então vai dar o cosseno, né, esse cosseno porque o gradiente é normal, tem que fazer a projeção, né? Então, é o cosseno do ângulo entre N, a normal, e R2, tá bom? Essa é essa notação aqui que eu estou usando. Então, isso daqui, esse termo aqui de dentro vai dar I, né, faz essa derivada aqui, vai dar IK, I elevado a R2 sobre R2, menos E elevado a IKR2 sobre R2 ao quadrado. Análoga, é a mesma conta, né, só muda R1 por R2. Então, aqui, o final dessa conta é exatamente a mesma coisa, a única coisa é que aqui aparece um cosseno do ângulo entre o vetor normal e o R1. O que se faz aqui agora é que se faz uma outra aproximação onde você despreza esse último termo em relação a esse, tá bom? Então, basicamente, você joga fora esse termo. Esse termo ele cai com 1 sobre R, mas esse termo cai com 1 sobre R ao quadrado. Então, esse cara aqui você pode desprezar em relação ao primeiro, tá bom? Nos dois casos, é claro. Então, na verdade, a gente vai fazer essa consideração, tá bom? Que K sobre R1 ou K sobre R2 são muito maiores do que 1 sobre R1 ao quadrado, o que para as situações normais, né, é verdade.
sempre que R1 e R2, que as distâncias então da fonte até a fenda e do ponto de observação até a fenda são muito maiores que o comprimento de onda lambda, o que é o geral, tá bom? Isso aí que o pessoal chama... Quando não é verdade, quando essas distâncias são da mesma ordem de lambda, é o que o pessoal chama de ótica de campo próximo, que não é o que a gente está abordando aqui. Então, para óticas não de campos próximos, né, quando campo próximo no sentido quando você fala campo próximo, são de poucos comprimentos de onda. Aqui não é campo próximo, aqui quando você está vários comprimentos de onda distante, tá bom? Então isso aqui seria uma ótica não de campo próximo. Em geral, a ótica de campo próximo é feito o tratamento, via de regra, resolvendo as equações eletromagnéticas simplesmente com modelos numéricos matemáticos. Mas não é o caso, então aqui a gente vai estar desprezando esse termo em relação a esse, então simplifica um pouco a nossa conta. Então, voltando tudo lá na nossa equação, né? Então vai ficar bastante simples agora, né? Porque só sobra esse elevado a IK R1, R2, sobra esse cosseno, então você consegue tirar quase todo mundo em evidência, juntando os termos exponenciais. E aí o nosso U de P, então, vai dar o zero, o elevado a I ômega t, né? IK sobre 4π, né? Onde esse I vem dessa derivada, né? Que está aparecendo aqui. E elevado a IK R2 mais R1, né? Opa! E elevado a IK R2 mais R1, tá aqui, tá bom? Sobre o produto R1, R2, sobre o produto R1, R2, e aqui aparecem os cossenos, né? Então, o cosseno do ângulo entre N e R1 menos o cosseno do ângulo entre N e R2 dA. Isso aqui é o que a gente chamou lá na primeira aula da integral de fração de θ1, e esse termo aqui a gente chamou de θ2, tá bom? Então vocês veem que é o tal do fator de obliquidade que eu falei para vocês lá atrás. Então essa aqui é a famosa integral de difração de Fresnel-Kirchhoff, ou fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff, que a gente acaba usando quando você quer então calcular qual que é a amplitude do campo, né, ou como eu falei para vocês na aula passada, a perturbação óptica num ponto P, considerando sempre ondas esféricas, no limite em que R1 e R2 são grandes, dada uma certa, eu esqueci de escrever aqui, né, mas essa integral é feita na abertura A da fenda, então dada uma abertura A da fenda. Então, como eu falei já em aulas passadas, é uma coisa muito poderosa, porque basta você saber qual que é a geometria da tua fenda e poder considerar ondas esféricas, você consegue saber qual que vai ser o padrão de difração, o padrão de campo que você tem no determinado ponto P, que está lá numa distância R2 da tua fenda, que está sendo iluminada por uma fonte que está numa distância R1, uma fonte também esférica, tá bom? Então é uma ferramenta muito poderosa porque é só resolver uma integral na área do elemento difrativo que você tem. Então, você tem um elemento difrativo que pode ser o mais complexo do mundo, basta você fazer essa integral de superfície nesse elemento difrativo. Pode não ser trivial essa integral? Pode, mas hoje em dia tem N maneiras de resolver esse tipo de integral, apelando para softwares e assim por diante. Bom, pessoal, então com isso aqui eu termino essa aula 24, que basicamente era esse conjunto de duas aulas, né, 23 e 24 aqui, era basicamente para mostrar matematicamente como é que se deduz, então, a partir da segunda identidade de Green, passando pelo teorema integral de Kirchhoff, como é que se deduz, então, como é que se demonstra, né, a integral de difração de Fresnel-Kirchhoff. A partir de agora, então, a gente vai começar a usar, vou mostrar para vocês como é que se usa, em alguns casos particulares, essa integral de difração de Fresnel-Kirchhoff.